Angola, metro de superfície em Luanda vale a pena? Pessoal, o vídeo que vocês acabaram de ver é um vídeo que viralizou nas redes sociais sobre o primeiro metro de Luanda. Então nós temos aqui o primeiro metro de superfície da cidade capital, que ligará a centralidade do Quilamba ao porto de Luanda. Já está em fase de teste. É um metro de superfície que vai contemplar 4 linhas, com um total de 149 quilômetros. Mas a pergunta é, será mesmo que vale a pena ter um metro de superfície em Luanda? Vamos analisar primeiro o projeto, depois vamos ver se realmente vale a pena ou não. Então, vendo o projeto, numa primeira fase, vai ligar a centralidade do Quilamba ao porto de Luanda, oferecendo benefícios na requalificação urbana da capital do país. E depois nós temos a linha amarela, que é a primeira a ser construída, que vai sair do Quilamba passando pelo traçado do BRT, estádio 11 de novembro, na Sapu, estalagem, Grafanil, entrada de catete, unidade operativa, até Autorada. E desse ponto vai prosseguir até a zona do aeroporto, descendo para o Prenda até ao Zamba 2, daí segue para a nova marginal até chegar ao porto de Luanda. Então vai sair do Quilamba até ao porto de Luanda. A parte aqui mais interessante também tem a ver com a questão do aeroporto. Essa parte do aeroporto é muito importante que haja aí um metro, né? Então, nós temos aqui a saída do Quilamba, aeroporto, até ao porto de Luanda. E isso aqui é a linha amarela. Agora, a linha vermelha será instalada no separador central da Avenida Fidel Castro, né? Numa rota de aproximadamente 60 km, de Cacoaco para o Benfica. Enquanto que a linha verde vai ligar Cacoaco até o porto de Luanda. Então, o porto de Luanda é que é aqui o centro de tudo, né? Porque é o porto que vai estar a beneficiar na questão mesmo das cargas, né? Nós estamos aqui a falar mesmo de dinheiro que vai se fazer lá, né? Então temos aqui porto a se beneficiar do Quilamba e também se beneficiar da Fidel de Castro e também do Cacoaco. E nós temos aqui a linha azul, que vai sair de Zamba 2 e vai conectar com a linha amarela, passando pela marginal até ao Benfica. Então, é dessa maneira que está estruturada a primeira fase do metro de superfície de Luanda. No entanto, para sair do Quilamba até o porto de Luanda, ou até mesmo do Cacoaco até o porto de Luanda, vai passar por algum sítio. Nós estamos a falar que é um metro de superfície. Como é um metro de superfície, vai passar na superfície e não por debaixo, não vai passar em túneis. Então, estes lugares que vão passar, com certeza haverá habitação de pessoas. Então, eu quero aqui alertar na questão, primeiro, da habitação de pessoas, de que antes de se destruir as casas, tem que se dar um lugar bom, não como fazem de costume, né? Dar um lugar aí no Zango, com chapas, não. Se as pessoas tinham casas definitivas, dão também casas definitivas para as pessoas viverem com dignidade. Então, se vai se destruir casas para se fazer um metro, isso aqui acontece muito. Isso aqui, sempre que o governo quiser fazer um projeto de alta magnitude, isso vai sempre acontecer. Vai sempre se destruir casa do fulano ou do cicrano, infelizmente. Mas tem que se compensar. Não é só destruir, entregar chapas, passar pessoas para irem no Zango, como se vivessem em ruas. Não. Tem mesmo que se dar casas de bom padrão, definitivas, para quem também já tem casa. Esse é o primeiro ponto. Agora, o segundo ponto que eu quero trazer é que, no meu ponto de vista, vale muito a pena. Porque Luanda é uma das cidades que mais me estressa quando eu viajo. Porque eu sou uma pessoa que gosta de caminhar. E Luanda é uma cidade que foi feita sem estrutura para pessoas que caminham. Eu sou alguém que gosta muito de caminhar, gosto muito de praticar atividade física, gosto muito de mover o meu corpo. E não gosto muito de andar de carros, a não ser táxis particulares. Por causa disso, eu prefiro usar as minhas pernas, a não ser também, claro, o outro motivo que é de manter saudável. E eu quando viajo, geralmente gosto de caminhar. E Luanda é uma das cidades que mais estressa pessoas que são pedestres, porque a cidade foi feita
não com estrutura para pessoas andarem, mas sim para carros. Sem carro tu não consegues andar em Luanda. Eu noto isso apenas quando eu estou em Luanda. E mesmo quando tens carro, é um estresse por causa do engarrafamento. Então, a solução, do meu ponto de vista, é mesmo o metro de superfície ou metros em túneis. E isso já deveria ser feito há bastante tempo. Acredito que Luanda é, no continente africano, uma das poucas cidades que é uma metrópole, uma cidade gigantesca, que tem mais de 5 milhões de pessoas, que ainda não tem metro. A maior parte das cidades já tem metro do continente africano. Nós estamos muito atrasados nesse sentido. Mas é uma iniciativa boa. Estamos já a dar esse passo, né, desse metro que já poderia ser lançado em 2017. Se a memória não me falha, estamos a ver já que 6 anos de atraso. Claro, por causa da crise, tem muita coisa aí junta, mas pronto, não justifica. E como a cidade foi feita para carros, entre aspas, porque também quem tem carro vive com estresse, a solução passa mesmo pelo metro. No metro há mais velocidade, né? E as pessoas não passam por aquele estresse todo que passam no trânsito. Eu odeio engarrafamentos mesmo. Então as pessoas não passam por aquele estresse, só para não falar do clima, que é muito quente. Então isso vai ser muito benéfico. Eu faço sempre comparação em inglês se diz walkability, ou a capacidade de andar, né, de várias cidades, com Amsterdão, na Holanda. Amsterdão, que é uma das minhas cidades favoritas, por causa disso mesmo, porque em Amsterdão, quando tu estás em Amsterdão, realmente existe um excesso de bicicletas. Tem muita bicicleta em todo lado. Tipo, o povo de Amsterdão, eu diria que a maior parte da Holanda é assim, talvez. Mas eu, como fui a Amsterdão, posso falar da minha experiência mesmo. Sou em Amsterdão, não visitei nem Roterdão, nem uma outra cidade, mas eu quero visitar Roterdão. Mas em Amsterdão, eles têm uma cultura de bicicleta. E é isso que nós deveríamos ter, talvez, em Luanda. Mas em Luanda, como não tem uma estrutura para bicicletas, a solução passa mesmo pelos metros. E também tem a questão de se ter algumas zonas, em Amsterdão, por exemplo, que carros não entram. Por exemplo, tu chamares um táxi em Amsterdão, tu vai ter que esperar 10 ou 20 minutos, ou caminhar 10 ou 20 minutos, porque talvez a zona que você se encontra, carro não entra. Por quê? Porque eles querem fazer uma cidade, ou a cidade já... Eles não querem fazer, a cidade é mesmo assim. A cidade já foi feita para que o pedestre não sofra. E isso acontece muito em Luanda. Quem anda a pé sofre muito, ou quem tem até carro sofre muito. Isso se deve mesmo na questão da walkabilidade, né? Eu não sei como é que se pode expressar isso em português, mas é a capacidade de andar nas cidades. E nós em Luanda temos muito desse problema, porque alguém não consegue sair, por exemplo, do Zango até a Mutamba a pé. Ou sair, por exemplo, de Benfica até, vamos lá ver, Cacoaco a pé. E isso não se deve pela distância, não é a distância. Porque existem distâncias semelhantes em várias cidades da Europa e as pessoas saem a pé ou até mesmo de bicicleta na sua maioria. Mas em Luanda nós temos esse vício de utilizar transportes públicos ou carros ou até autocarros muitas das vezes, porque não tem infraestrutura para a pessoa caminhar. Se a pessoa tiver a caminhar, pode ser muito arriscado para ser atropelada, tipo, é uma situação muito complicada. Só para não falar da inexistência de pedonais em várias zonas de Luanda. E metro de superfície, do meu ponto de vista, é mesmo a melhor solução para todos esses problemas. Um outro ponto que também gostaria de destacar, e não menos importante, é a questão da poluição. Então, como se usam muitos carros em Luanda, a cidade é muito poluída, a cidade é muito quente. E um metro de superfície vai fazer com que pessoas prefiram andar de metro do que ir ao trabalho com carros, como acontece em muitas cidades na Europa. Acontece muito isso em Lisboa, em Londres, em Nova York, em que pessoas preferem ir para o trabalho de carros, aliás, de metro, do que de carros, por causa do engarrafamento. Tomara que isso também aconteça em Luanda muito em breve e que o metro já saia do papel o mais breve possível. E sim, do meu ponto de vista,
o metro vale muito a pena e houve muito atraso para a construção desse metro.